estamos aqui de volta falando hoje sobre Santa Edith Stein ou Santa Teresa Benedita da Cruz. Estou recebendo a pós-doutora Magna Selle, que é uma estudiosa de Santa Edith Stein, e a conversa está maravilhosa. Magna, não podemos perder tempo. Vamos lá. Terminamos o outro bloco falando do livro da vida e do impacto que ele teve na conversão de fato de Edith Stein, não é? Dali, como que se seguiu a vida dela? Ela quis se tornar carmelita, de imediato. E aí ela foi aconselhada a não, calma, né? Peraí, não é assim também. Ela foi um impacto tão forte que ela quis se tornar religiosa. Só que aí ela foi aconselhada por um orientador lá, beneditino, que ela começou a conversar mais, que ela ia ser mais útil no mundo, né, com todo o potencial que ela tinha, tal, do que no mosteiro, né, de clausura estrita, né, no mundo, né. Aí, então ela esperou um pouco mais. Só que depois, em 1933, quando Hitler assume o poder, então nesse período ela teve uma vida intensa, né, de conferências, de palestras. Ela foi morar num mosteiro dominicano, mas como leiga. Ela trabalhava com formação de professores, dava aula a professores, deu conferências na Europa, em vários lugares, né? Produziu muita coisa. Os escritos pedagógicos dela, inclusive, que eu estudei, foram produzidos nesse período, pós-conversão e antes da entrada dela no Carmelo, que se deu em 1933, porque aí Hitler assume o poder e começa a colocar um monte de restrição para a atividade pública dos judeus, né? Então, os judeus não podiam mais fazer nenhum tipo de atividade pública. E aí, nesse momento, ela que já alimentava esse desejo há 12 anos, né? Ela tem um momento forte, assim, de oração, é bonito, até para decidir, assim, é no dia do domingo do Bom Pastor, e ela entra numa igreja e ela diz: Senhor, eu só saio daqui quando você me der uma resposta, se já é o momento de eu entrar no Carmelo. 12 anos, 12 então anos desde, digamos, do livro da vida. Desde o livro da vida, 2021. Eu até posso ler aqui rapidamente, quando ela fala disso, assim, afinal, não estaria na hora de eu entrar no Carmelo, porque ela recebeu um convite para ir trabalhar fora, na América do Sul. E aí ela diz: não estaria na hora de entrar no Carmelo. O Carmelo era a minha meta já havia 12 anos, desde o verão de 1921, quando caiu em minhas mãos o livro da vida de Nossa Santa Teresa. E minha longa procura pela verdadeira fé chegou ao fim. Né? Então, quando eu fui batizada em 1922, já pensava que era preparação para entrar na ordem carmelita, a bichinha, já achava que... Mas depois ela viu que não, tal. E aí, no domingo do Bom Pastor, ela fala, né, que só sai dali depois que ele falar claramente se tinha chegado. Se é a hora. Quando foi dada a bênção final, recebi a palavra afirmativa do Bom Pastor. Então, ela sente ali que chegou o momento dela entrar. Mas aí, já que eu estou com o livro aqui em mãos, eu queria trazer um trechinho aqui, porque Edith Stein, ela também participou muito ativamente do início do movimento feminista alemão. Foi até por isso que eu a conheci, viu, Magna? Foi quando eu comecei a estudar mais a fundo o feminismo, as suas origens, que eu comecei a conhecer Santa Edith Stein. Pois é, então é isso mesmo. Ela era desse movimento, né? E aí, ela contando aqui nas memórias dela, ela fala assim: naquela época, todos tínhamos muito interesse no tema da mulher. Aqui ela está se referindo a antes da conversão. Conversávamos muito sobre os problemas dos casais em que ambos os cônjuges exercem uma profissão. Erna, essa é a irmã dela, e nossas duas amigas hesitavam quanto à questão de saber se a mulher não deve renunciar à profissão quando se casa. Eu era a única a afirmar enfaticamente que não sacrificaria minha profissão por preço algum. Se alguém tivesse predito o futuro. As outras 3 se casaram e conservaram suas profissões. E eu fui a única a permanecer solteira, mas também a única a assumir um compromisso pelo qual quis sacrificar alegremente toda e qualquer outra profissão. E isso é bem interessante, né?
porque ela teve essa experiência dos dois lados. Dos dois lados. Com relação ao movimento feminista, né? Isso. E escreveu muito, né, Magna, com relação às diferenças entre o homem e a mulher, inclusive no processo pedagógico, de educação, a complementaridade do papel do homem e da mulher, não é? Isso mesmo. Então, ela, nesse período, como eu disse, né, ela tinha essa convicção de que por nada a mulher deveria abandonar a profissão. Interessante, assim, que Edith Stein viveu num período, nós vivemos um outro, assim, meio diferente, né? Porque ela estava ali naquele momento, a emancipação da mulher, né? A mulher que estava saindo de casa, e ela diz também, assim, nos escritos dela, que havia resistência de todos os lados. A voz predominante é lugar de mulher em casa, né? E ela defendia mesmo que a mulher precisava desenvolver seus potenciais, tinha um papel na sociedade, poderia colaborar, desde que não perdesse a sua essência, né? A essência feminina, a questão da maternidade, não apenas biológica, também biológica, mas essa maternidade estendida, essa maternidade, esse zelo pelo ser humano, né? Ela entendia que não caberia à mulher sair para o mundo para simplesmente disputar com o homem. Disputar espaço. Disputar espaço como um outro homem, um sósia do homem. Mas ela até compreendia esse movimento no início, porque parece que para a mulher sair, ela tinha que negar qualquer diferença, né? Foi o início, assim. Então, tinha que negar qualquer diferença, senão diziam que a mulher era incapaz. Então, foi bem ela pegou bem esse início que todo mundo dizia, não, homem e mulher é igual, é igual, é igual. Mas depois ela diz, hoje em dia, ela dizia isso há 90 anos atrás, isso já é um discurso tão ultrapassado, porque basta um olhar atento para perceber que existem diferenças, né? Então, querer negar, né? Querer colocá-los num... Né? Então, pode ser colocada essa diferença, né? E essa questão da complementariedade, ou enfim, da reciprocidade. Então, ela vai resgatando, mas ela via a necessidade de colocar no fundamento, né? Um fundamento seguro. E o fundamento seguro que ela havia descoberto, que ela não conhecia na época que ela participava, era o fundamento cristão. Né? Ela diz, alto lá, a gente está discutindo essas coisas, querendo, mas em outros fundamentos que são estranhos à nossa fé. Né? Então, nesse período que ela vai dar mais as conferências, ela estava em círculos de mulheres católicas e lembrando às mulheres católicas que a gente já tinha o fundamento. Era para voltar para esses fundamentos. Senão a gente ficava defendendo coisas, mas com outras bases que eram contrárias. Que não diziam respeito ao cristianismo, né? Que já tinha todo o fundamento para a dignidade da mulher. Inclusive, né? Bíblico. Então ela volta lá para Gênesis, né? Volta para o início, para a questão da criação harmônica, do pecado e da redenção, né? Então, esse movimento de o homem criado por amor a Deus, Deus que amou e criou o homem, mas que ferido pelo pecado, mas que depois vai vivendo a redenção, né? E esse movimento de redenção do homem e da mulher. Enfim, ela vai fazendo todo um resgate mesmo teológico, né? Dessa questão. E vai enriquecendo muito o diálogo, para não ficar somente nessa coisa assim de vai trabalhar, não vai, é o homem inimigo, é não sei o quê, é machista, escroto, não sei o quê. Né, ela vai devolvendo o chão. Ela devolve muito da dignidade própria da mulher e é algo que a gente sempre trabalha aqui no programa, porque tanto eu quanto a Isa e a Mel é um tema que nos é muito caro, que é a questão da mulher ter a sua dignidade elevada através do cristianismo e não o contrário, que é sempre dito de uma forma muito leviana, né? Mentirosa. E Santa Edith Stein, ela traz exatamente isso para a gente, a dignidade da mulher enquanto tal, a dignidade da mulher na complementaridade dela com o homem, e isso é muito bonito. Se você que está em casa, se você se interessa por esse assunto, vale muito a pena ler, conhecer mais a obra dela, porque ela é muito contemporânea, né, Magna? Verdade. Ela é muito atual, né? É uma santa aí do século XX. É do século XX. Às vezes as pessoas falam assim, você acha que Edith Stein é uma mulher à frente do seu tempo?
E eu não considero Edith Stein uma mulher à frente do seu tempo, assim, eu considero Edith Stein uma mulher do seu tempo, né? O do tempo dela. Ela viveu intensamente as questões do tempo dela. Ela, como eu disse, ela serviu na Primeira Guerra Mundial, ela viveu bem as questões ali do nazismo, a questão da mulher que estava indo para o mercado de trabalho. Despreparada, porque a mulher foi para o mercado de trabalho, para a universidade despreparada, então ela trabalhou ativamente ali na questão da formação feminina, da mulher que, né, precisava de uma orientação não apenas masculina, a mulher precisava ser olhada como mulher, né? Então ela é uma mulher do seu tempo, né? E ela nos ensina, assim, nos desafia a sermos mulheres do nosso tempo. Eu acho que o grande aprendizado que eu tenho com a Edith Stein a cada dia é assim, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje, né? Talvez hoje nós, mulheres, enfrentamos desafios diferentes daquele tempo. Sem dúvida. Que fomos para o mundo muitas vezes, para o mundo do trabalho, para os estudos, nós já nascemos já nessa cantilena, né? Vai estudar, vai trabalhar, não vai depender de marido, muito filho não, porque atrapalha e tal. Então a gente já nasceu nesse ambiente, né? Como os jovens de hoje já nascem num ambiente tecnológico, nós já nascemos num ambiente em que a mulher já foi criada para fora. Isso. E qual o desafio que a gente encontra quando a gente precisa voltar para nossa casa, né? Agora, nesse tempo de quarentena, que nós voltamos para casa, estamos ali. Quantas mulheres vão para o casamento despreparadas, né? Não sabem como funciona uma casa, não sabem nada de orçamento familiar, não sabem como organizar. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação, né? Que muitas vezes nós experimentamos, então, né? Essa experiência. Eu lembro que eu casei. Eu nunca tinha assumido uma casa de manhã até à tarde. Minha mãe me ensinou tudo, assim, eu sabia lavar, passar, cozinhar, mas eu nunca tinha assumido uma casa, eu não sabia. Então, quando eu me vi sozinha a primeira vez em casa, eu disse, o que é que eu faço? Por onde eu começo? Por onde? Não sabia, não tinha um mínimo, né? Isso talvez na época de Edith Stein jamais aconteceria, porque as mulheres eram educadas para serem mães e esposas. E agora a gente vivencia exatamente esse movimento contrário, né? O que não deixa de ter o seu encanto também, eu acho. Claro. Né? Porque nós temos exemplos de grandes mulheres como é Santa Edith Stein, né? Para nos trazer aí de volta, que na verdade é um retorno. Com certeza. Um retorno ao nosso lugar. Isso. Não é, Magna? Ô, Magna, outra coisa que me chamou muito a atenção na vida dela, bom, o nome dela, que ela escolheu quando ela entrou no Carmelo, é Teresa, por conta de Santa Teresa d'Ávila, Benedita, por conta do confessor dela, que era beneditino, ela teve uma experiência muito forte com os beneditinos. E da Cruz, por conta de São João da Cruz. São João da Cruz, isso Me chama muito a atenção essa interioridade, essa vida interior que ela desenvolveu, até muito filosófica, me parece, com a questão da cruz. Do sofrimento, né? Com certeza. A última obra dela é A Ciência da Cruz, né? Que é uma obra extremamente filosófica. É interessante que a Edith Stein, ela nunca saiu da pose, assim. Tem pessoas que acham que a conversão dela, quando essa visão, assim, muito característica, assim, ela era, assim, intelectual, doutora, tal, orientanda do Russell, converteu, tadinha, morreu, sabe? E não, ela continua. Ela foi numa crescente, né? Ela continua, ela é impressionante como ela começa, com todo o repertório que ela já tinha, aí quando ela conhece o repertório católico cristão... Isso, assim, ela já estava no Carmelo. Não. Desculpa, com São João da Cruz. São João da Cruz, sim. A última obra dela, ela fica até uma obra incompleta, mas assim, é uma obra que ela escreve lá bem no finalzinho, 1939, 40. Ela começa lá bem no finalzinho. Ela morre em 1942 em Auschwitz, né? Ela foi perseguida, né? Então ela muda da Alemanha, vai para a Holanda, mas na Holanda os bispos resolvem escrever uma carta denunciando os abusos do nazismo, e todos os religiosos que viviam lá na Holanda, que era um território um pouco mais flexível, eles são perseguidos. E a Edith Stein e a irmã dela vão para Auschwitz. Mas antes, um pouquinho, então, da entrada dela no Carmelo. Aconteceu depois dos 12 anos de conversão dela. Isso. Ela já tinha esses 12 anos de caminhada. 12 anos. Mas nesse período, entre a conversão e a entrada no Carmelo, ela descobre a riqueza do repertório cristão. Então, ela vai ler São Tomás, Santo Agostinho, toda a patrística. Ela vai lá nas origens mesmo. Claro, toda a obra completa de Santa Teresa, esses grandes místicos todos.
E aí, o que é que a teologia, tal, um monte de coisa. E o que é que ela faz? Ela não despreza o que ela já conhecia, não, mas pelo contrário, ela vai fazendo toda uma leitura, né, a partir do que ela já conhecia. Então, ela vai lendo, encontrando os pontos de encontro de São Tomás e Russell, né? Tem um livro, né? Tem. Dela, de São Tomás e Russell, alguma coisa assim, é o né? segundo o tomo que foi produzido agora, foi traduzido. Então ela vai encontrando, aí vai encontrando a educação, ela vai colocando as correntes filosóficas da época que fundamentavam a educação e coloca a visão cristã, conversando com todas elas, e ela vai dizendo no final, olha aqui a visão cristã, essa é a completa, porque vê o ser humano por inteiro, não vê apenas... Sabe, eu como educadora, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus... Quem é essa mulher que consegue falar de educação colocando... Ela dizia assim que para a pedagogia, sem uma base teológica, não fecha. A base teológica ela é fundamental para a pedagogia. Nossa, todo mundo sempre me dizia que a teologia atrapalhava. Tira a teologia daqui, deixa só... Sabe? Então, ela vai fazendo diálogos, assim, construções... E um nível argumentativo muito elevado, profundíssimo, né? Profundíssimo. Tinha coisa que eu tive que ler, não consegui ler em alemão, mas eu tive que ler muita coisa em italiano. E aí, às vezes eu estava assim, confusa, meu Deus, como meu italiano está fraco, eu não estou conseguindo. Aí depois eu dizia, não, Magna, para, se você tivesse lendo em português, você também não entenderia. Porque é um negócio Tamanha assim, profundidade é muito do raciocínio. profundo, o raciocínio vai, tem hora que você... Mas aí, no meio daquilo tudo, quando você entende uma coisa... Tinha hora que eu dava vontade de ler de joelho, sabe? Que eu dizia, meu Deus, ela fez todo esse caminho que eu não estava entendendo nada, porque ela estava falando aquilo tudo. Mas ela fez coroar com isso. Então, o caminho dela é bem esse, assim, ela faz toda uma... Ela não chega já e dá o negócio pronto, não. Ela faz toda uma construção para coroar com uma coisa que você fala... É verdade. Ela tem razão, isso faz sentido, sabe? Então, assim, estudar Edith Stein, para mim, assim, foi um dos maiores presentes que eu já recebi. Claro que tudo que eu estudei não chega nem a, sei lá... E eu imagino que cada vez você descobre mais alguma coisa, né? Que naquele momento que você leu, passou despercebido, agora tem novas luzes, até por conta dos seus outros estudos. Com certeza. Né? E você vai agregando tudo aquilo ali. É um tesouro que vai sendo descoberto. E quanto tempo ela fica no Carmelo? Ela fica de 33 a 42. Ela entra em 33 e morre em 42. Ela entra já com uns 40 anos no Carmelo, né? Isso, ela entra com 40, 41 e morre aos 50 e poucos. Esse Carmelo em que ela entrou é este da Holanda? Não, ela entrou em Colônia, na Alemanha. Colônia. Ficou lá um tempo e aí em 1939, aí lá a perseguição na Alemanha começa a se intensificar cada vez mais com os judeus e aí ela é transferida, ela e a irmã dela para Holanda, em Este, o convento de Este, na Holanda. E aí, lá fica um tempo sossegada, de 38, 39 até 42. E sem vida acadêmica aí, quando ela entra no Carmelo? Então, não, esse é um detalhe. A Edith Stein, ela consegue uma autorização para continuar produzindo. Ela tinha a vida ordinária do Carmelo, os horários certinhos de oração, participava das atividades ordinárias do Carmelo, e aí, nos momentos livres dela, ela produzia. Ainda bem. No Carmelo, ela produziu as duas obras mais robustas dela, que é A Ciência da Cruz, que é a última, e Ser Finito e Ser Eterno, né? São duas obras assim, de cunho bem místico, e filosófico, e teológico, então é uma mistura, mas as duas obras de maior peso, assim, ela escreveu no Carmelo já. E de lá, da Holanda, ela já vai para Auschwitz, né? De lá, ela vai para Auschwitz. Ela e a irmã. Ela e a irmã. Rosa, o nome da irmã dela é Rosa. E eu estava lendo uma passagem, Magna, que eu achei bonito, que ela teve, parece que sugeriram para ela de não ir, não é? E ela responde que... Vamos pelo nosso povo. Eu achei isso tão bonito, essa doação que
é incrível a gente perceber da pessoa que ela vive aquela verdade. É verdade. Não é? Porque existe uma coerência muito forte ali na vida de Edith Stein, né? Isso. O Carmelo já tinha providenciado um outro lugar para elas. Mas ali ela percebe que ela se une à cruz de Cristo. Ela tem um momento também na autobiografia que ela diz assim: talvez as pessoas não estejam entendendo essa cruz que pesa sobre o povo judeu, mas aqueles que entenderem devem livremente se ofertar. E ela faz essa oração se entregando também com Cristo, né, na cruz de Cristo, e aí ela termina dizendo assim: naquele dia eu senti que ele recebeu a minha oração. Então, quando ela percebe esse movimento de que as pessoas estavam tentando uma transferência para ela, tal, vamos fugir, vamos matar, aí ela diz: não, já fizeram tudo o que tinham de fazer por mim, agora deixa eu seguir também com o meu povo. Para ver que ela nunca rompeu com o judaísmo, assim, no sentido... Ela via, na verdade, o cristianismo como o cumprimento das promessas judaicas. Sim. Não há uma ruptura, é uma continuidade. Assim. Ela via Jesus judeu, ela compreendia o judaísmo de Cristo. Maria era judia, né? Então Sim. viveram como judeus. Me parece que já nesse fim da vida dela, como que o Espírito Santo foi preparando, né, essa percepção dela do valor da cruz, né? Desse sofrimento com sentido, esse sofrimento que me faz ser mais parecida com Cristo, né? Porque nos escritos dela é muito claro, eu encontrei a verdade é Cristo, né? E a cruz é o que faz eu me identificar com Cristo. E eu acho que nesses tempos de quarentena que nós estamos vivendo, né, Magna, com tantas informações cruzadas, com tantas incertezas e com tanto sofrimento, que eu tenho certeza que você aí de casa também já começa a experimentar, talvez até tenha tido pessoas queridas que já faleceram por conta desse vírus, ou pessoas que estão sofrendo. Peça a intercessão de Santa Edith Stein, porque ela teve essa experiência de cruz de uma forma muito profunda, né, Magna? Com certeza. E é uma experiência que tem muito a nos ensinar, né, nós como cristãos, né? Porque às vezes a gente quer aquele cristianismo que fica sem só... cruz. Exato, sem cruz, né? E a gente deixa Cristo sozinho lá. E ela fez muito essa identificação, né? Fez, porque ela sabia que não parava na cruz, né? Mas é preciso passar por ela, né? Então, aquela experiência que ela viu lá naquela viúva, né? Aquela experiência de cruz, foi a primeira experiência dela, era uma cruz com esperança, né? Porque se a gente parar na cruz, bate o desespero, né? Então, o que dá o consolo é você saber, eu preciso abraçar essa cruz. Eu lembro que o meu filho, quando ele tinha durante o tratamento de câncer dele, a gente soube que ele ia precisar tirar o olho. Ele tinha um tumor de órbita. E eu estava muito angustiada, e eu fui conversar com um padre, e eu sabia que eu tinha que assinar o papelzinho lá, autorizando a tirar o olho do meu filho. Então, é uma experiência, assim, dilacerante. Mas eu lembro que o padre falou assim: minha filha, eu sei que você está sofrendo muito, mas a cruz que a gente abraça, ela é melhor do que a que a gente arrasta, né? Então, naquilo que ele falou, eu disse: meu Deus, verdade. Os médicos já decidiram. Então, eu posso abraçar esse sofrimento ou arrastar, ficar: ai, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Meu filho não merece isso. Porque eu tô, né, tanta gente ruim nesse mundo, porque eu que estou sofrendo, sabe? Então, eu fui mudando dessa perspectiva, assim, né, de que aquele sofrimento que Deus nos permite viver, não é porque Ele gosta de nos ver sofrendo, não é porque, né, Ele quer nos ver sofrendo, mas a pior coisa é a gente sofrer inutilmente. É um sofrimento estéril, um sofrimento que você passou por ele, mas sentido, né? Não deu sentido, não abraçou, arrastou, ai, vai passar logo, aí não aguenta mais isso, passou reclamando, não agrega nada. Então, já que está sofrendo, vamos ser inteligentes, sabe? Eu acho que Edith Stein ajuda a gente a ser inteligente. Isso. Já que eu preciso passar por isso, no lugar de arrastar, eu vou abraçar essa cruz. Sabe uma coisa? Já que é para sofrer, vamos sofrer. Já que ela é inevitável, vamos sofrer com classe, né? Exatamente. Vamos sofrer com elegância, né? Vamos sofrer porque com nós fé. temos um modelo, né, Magna? Nós temos um modelo. Olha aqui, não que coisa linda. Nós temos um modelo. Vamos sofrer de pé, né? Nossa Senhora estava sofrendo
Tava, mas ela tava lá se descabelando. Ai, meu Deus, meu filho! Porque não, ela tava sofrendo com elegância, sabe? Eu acho, esperança. Com esperança. Né? Então, assim, eu acho é um grande aprendizado, assim, a gente saber que a cruz não... Ela vai passar pela... A vida do cristão, a vida do ser humano, vida do ser humano, né? O sofrimento mas é inevitável. Mas se você sabe né? dar um sentido àquilo ali, abraça e diz assim, é uma passagem. A cruz é sempre uma passagem, nunca é o fim. Né? Então, isso mesmo. Eu acho que essa é o grande ensino, é a grande sabedoria de vida, né? Abraçar. Magna, e quem quiser começar a conhecer um pouquinho mais Santa Edith Stein, por qual livro deveria começar? O que você sugere? Olha, eu acho que agora tem a autobiografia dela, né? Assim, que em português, infelizmente, ainda tem pouca coisa. Aí também depende da área de interesse. Sempre as pessoas fazem a pergunta, às vezes não é tão simples responder, porque depende muito Não, mas para o leigo. O leigo, a pessoa que está lá em casa, os nossos telespectadores que acharam interessante. Puxa, queria conhecer um pouquinho mais da vida dela. Eu acho que a autobiografia é um bom caminho, já vai conhecendo ela mesma contando a história dela. Ai, que tem delícia. Umas partezinhas, assim, já vou dizendo assim, tem umas partes que você diz, nossa, para que ela está contando isso, tal, nem não conhece esse povo, dela, tal. Né? Mas o quê? Naquele momento eles estavam vivendo o momento do nazismo. Os judeus eram totalmente caricaturados. Eles eram tidos como barata, nem gente era. Então, Edith Stein, ela escreve a autobiografia para dar um testemunho de uma família judia. Para dizer assim, nós somos gentes, nós temos dores, alegrias, tem treta de sogra com nora. Tentar tirar as caricaturas. Ela né? Já estava na esperança de formar as novas gerações. Ela já estava dando aquela geração ali como perdida, porque disse que o discurso era tão forte, tão impregnado, que aquela geração ali, ela já não tinha muito mais o que Mas fazer. Ela dizia, na introdução, ela fala, pensando nas próximas gerações, né? Que as pessoas saibam que não tem sentido a gente escolher um povo por escolher, seja lá quem for, né? Qual classe, raça, para dizer que não é gente, né? Aliás, quando o Papa João Paulo II, foi ele que canonizou Santa Edith Stein. E no discurso dele, na fala dele da canonização, ele traz essa questão da tristeza, que nunca mais nós vejamos povos serem exterminados por isso. E eu vou ler rapidinho aqui algo que ele fala sobre ela que eu achei muito bonito. A experiência desta mulher que enfrentou os desafios de um século atormentado como o nosso é para nós exemplar. O mundo moderno ostenta a porta atraente do permissivismo, ignorando a porta estreita do discernimento e da renúncia. Achei tão bonito isso, porque exatamente o Papa capturou muito bem aí essa vida de Santa Edith Stein, que tem tanto a nos trazer, né? Magna, eu queria agradecer imensamente. Acho que nós poderíamos ficar conversando horas Foi ótimo, aqui. Amei. Muito obrigada por ter trazido um pouquinho mais. Eu fiquei com mais vontade ainda de me aprofundar nos estudos de Santa Edith Stein. E eu queria que você deixasse um recadinho muito breve aí para as pessoas que estão em casa. Eu só queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Eu falo com você, eu falo aqui. Onde você acha melhor. E dizer que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né, talvez você que está em casa, quando assistir esse nosso bate-papo aqui, talvez não tenha sido nenhum dia bom, né, mas a gente aprender dos santos, né, aprender com a vida dos santos, que o segredo é confiar, né, confiar, se abandonar, né, e saber que nós temos um Deus que nos ama, né, a beleza de um Deus que habita em nós e quer ser nosso amigo. Eu acho que saber que tem um Deus que quer ser nosso amigo é fascinante, né? E a gente precisa somente aprofundar essa relação de amizade, de intimidade, tomar as nossas decisões sempre, né, sempre baseado nele, assim como Edith Stein. Todos os passos que ela foi dando, ela tinha ali aquela sensibilidade para dizer, será que agora já é hora? Será que é aqui? Será que eu vou? Então, resgatar essa amizade com Deus, eu acho que é o segredo da vida. Magna, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a você que nos acompanhou.
entre na nossa página do Facebook, programa Na Verdade, na TV, na internet www.rs21.com.br/Na Verdade. Se precisar assistir de novo esse programa para aprender um pouquinho mais, os outros episódios dos nossos programas estão todos lá. Entre, comente, nos deixe as suas sugestões, as suas críticas, os seus elogios e muitíssimo obrigada pela tua presença mais uma vez neste programa. Que Santa Edith Stein seja nossa intercessora na nossa busca pela razão com a luz da fé, a reconhecer cada vez mais a verdade, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo programa.